Você já se perguntou por que devemos frequentar a escola dominical? Nela, meus filhos aprendem sobre Deus através do que há de mais atual em educação infantil. É importante para nós porque temos que tomar muitas decisões durante essa fase da vida. E os tios sabem de tudo e nos tiram muitas dúvidas. Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Como pastor, percebo que é um auxílio indispensável para que a igreja possa alcançar cada dia mais um elevado nível de maturidade espiritual. E então, vamos para a escola dominical? Prezado pastor, uma igreja fundamentada na palavra de Deus é uma igreja avivada, unida e protegida contra as heresias. Por isso, faça um convite à sua igreja. No último domingo de cada trimestre, durante o culto da noite, separe um momento para divulgar o tema da próxima lição de escola dominical, convidando-os a participarem das classes. Escola Dominical. Participe, estude e cresça na presença de Deus. Uma campanha CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. O que pode prejudicar os relacionamentos? A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Vamos meditar um pouco na lição de número 9, que traz como título o que pode prejudicar os relacionamentos. O objetivo desta lição é explicar a construção do sujeito e sua identidade. Todo o tópico de número 1 vai falar da construção do sujeito na modernidade. Obviamente se trata de um tema muito longo, cujos livros que tratam do assunto não são poucos e eles também são muito volumosos. Então, quando o professor for tratar desse primeiro tópico, da construção do sujeito na modernidade e também da sua identidade, você precisa identificar os teóricos pertinentes a este assunto, principalmente dentro do conceito de que o sujeito ele não nasce acabado e pronto. Na verdade, a construção do sujeito se dá dentro de um processo contínuo. E a primeira lição, você precisa destacar essa perspectiva da construção do sujeito e de sua identidade. Há muitos teóricos e bons teóricos para você tratar esse assunto e na lição nós temos uma síntese de alguns pensamentos desses teóricos muito perspicaz para o seu trabalho. O segundo objetivo da lição é compreender os prejuízos dos relacionamentos doentios. Nessa seção, que é o tópico 2, nós explicamos o que são relacionamentos doentios e como eles afetam todo o ser e de como esses relacionamentos minam a alegria de viver e como a pessoa pode dominar a si próprio. No terceiro objetivo, nós falamos de como construir bons relacionamentos. São dicas que procuram orientar o aluno, orientar ao jovem dentro de princípios bíblicos e cristãos de como ele deve construir um relacionamento sadio. No primeiro tópico, portanto, nós falamos da construção do sujeito, que o homem, seja como indivíduo, seja como uma espécie, é sempre um ser em construção. Ele não nasce pronto, acabado, mas do início ao fim da vida está em permanente desenvolvimento de sua personalidade, talentos, habilidades e também de relacionamentos.
O homem, portanto, ele não é apenas capaz de aprender, como também desaprender, adquirir novos hábitos e caminhar rumo à maturidade afetiva. Assim, portanto, a construção do sujeito se dá na vida, se dá no desenvolvimento, no encaminhamento de sua própria história. E a construção desse sujeito não é um processo retilíneo, mas repleto de serpenteados, de rupturas e também de tomadas de rumo, como afirma o próprio Eclesiastes, capítulo 3. O homem, ele cresce no cultivo da vida social e deve ser sábio para distinguir os relacionamentos dos relacionamentos maus. Assim, portanto, o professor precisa trabalhar essa construção da identidade e dos relacionamentos e a afetividade que ocorre no tópico de número 3. O tópico 2 fala dos relacionamentos doentios e o ser. A proposta é apresentar de como relacionamentos doentios afetam o ser do indivíduo, de tal modo que o indivíduo se desumaniza dentro do processo dos seus relacionamentos. E com base foi utilizado 1 Samuel capítulo 18, versículo 7 a 9, que trata a respeito do rei Saul e de como ele se desumaniza por causa do seu caráter, da sua personalidade e dos relacionamentos doentios que adveio dessa personalidade malsã. No segundo tópico, nós apresentamos que os sentimentos doentios minam a alegria de viver. Consequentemente, afetou a vida psicofísica do rei, afetou a vida integral do rei, de tal modo que ele, como rei de Javé, esquece a sua posição, esquece o cuidado do reino, esquece do seu cuidado com a família e acaba, portanto, a construir um relacionamento doentio com Davi, e esse relacionamento doentio leva-o à perseguição a Davi, leva à injúria a Davi, leva a contratar mercenários contra Davi e assim sucessivamente. Relacionamentos doentios são aqueles relacionamentos que são cultivados pela ira, pela vingança, pela mágoa, entre outros tantos sentimentos ruins que prejudicam a totalidade da vida. A força dessas emoções não pode ser subestimada e nem negligenciada por qualquer pessoa. E o exemplo de Saul, levando, portanto, ao suicídio, é um exemplo radical do que relacionamentos doentios, cultivados pela mágoa, pela vingança, pelos ressentimentos, pode provocar a vida afetiva e psicofísica do indivíduo. É por isso que a Bíblia nos orienta a deixar a ira, a abandonar o furor, a não ter inveja do homem mau, mas mudar esse tipo de atitude negativa por uma atitude positiva, que é confiar no Senhor, deleitar no Senhor, fazer o bem. Essas atitudes devem substituir a ira e a vingança. Pormenores você verá dentro da lição e todo o fundamento para isso. E por fim, dominar a si próprio, porque o homem deve ter domínio sobre os seus próprios sentimentos, o que equivalia toda a força de Sansão se ele não era capaz de dominar a si próprio, o que significa, portanto, que o homem forte não é aquele que levanta grandes pesos, mas o homem forte é aquele que tem força para dominar a si próprio. Então, no tópico 3, bons relacionamentos são construídos e existe, portanto, uma técnica para construir bons relacionamentos que começa, na verdade, na família. É na família que nós encontramos
a base e o fundamento dos relacionamentos que manteremos com as pessoas ao nosso entorno, seja ele positivo ou seja ele negativo. Não são poucas pessoas que, apesar dos exemplos negativos na família, conseguem sublimar, conseguem ultrapassar esse modelo ruim e se tornam boas pessoas. Mas a base de uns bons relacionamentos encontra-se na família, até mesmo a educação emocional, a alfabetização emocional do sujeito começa, em princípio, na própria família. Assim, a sociedade como a família pode interferir na base, no fundamento e na visão que o indivíduo tem do outro e, portanto, com base nessa visão que o indivíduo tem, construir bons ou maus relacionamentos. Mas bons ou maus relacionamentos, eles não nascem, eles são construídos. E esses relacionamentos são construídos com algumas técnicas específicas que apresentam a própria lição que você deve ler com muito cuidado para os seus alunos. Nesse caso, nós apresentamos o conceito e a ideia de que desenvolvamos bons relacionamentos, não apenas com aqueles que não professam a mesma fé que nós, mas também bons relacionamentos com os domésticos na fé. Nós explicamos também na lição que bons relacionamentos são raros. Isto porque nós nos dedicamos poucos a construir relacionamentos sadios. Construa bons relacionamentos e você, portanto, viverá feliz tendo amigos com que possa contar. Deus lhe abençoe e até a nossa próxima lição. Continue firme dentro da sua missão de educar na fé cristã. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD.